existe uma apostasia oscilativa, existe uma idolatria, um politeísmo oscilativo na sociedade, na humanidade. Por quê? Porque as pessoas, elas se convertem e passados anos, elas voltam à idolatria. E passados outros anos, elas voltam ao monoteísmo novamente. Só que esses anos que eu estou falando que se passam, não é, sei lá, 30 anos. A gente está falando de 500 anos. A gente está falando de períodos longos de história, né? Nós temos essa apostasia se mostrando na passagem do período de Juízes para Samuel, quando o povo ele apostata. Várias vezes no livro de Juízes o povo vai apostatar. Isso é visível, né? Mas o povo apostata na passagem de Juízes para Samuel, exatamente pedindo um Melesh, né? Um Melesh em vez de um Shoftim. O Shoftim era chamado, a tradução é juiz, mas era uma espécie de rei da época de Juízes, era uma espécie de rei, querendo ou não. É o que nós chamamos atualmente de rei. Tanto que eu já vi rabino dizendo que o primeiro rei de Israel foi Abraão, e que, chamando os 3 patriarcas de reis também, né? Eles foram uma espécie de monarcas, e que posteriormente, na retomada, né, depois da saída da escravidão no Egito, Moisés teria sido o primeiro rei. Então, muito antes de haver monarquia em Israel, já existia reis do ponto de vista não puramente nacional, mas do ponto de vista cultural, né? Exatamente. E eu diria até no ponto de vista da ciência política, no caso. Porque o modo em que se estruturava o funcionamento de Israel naquela época, se a gente for comparar com o que nós entendemos por rei hoje, obviamente não vai ser o que entendiam por rei antigamente, seria um anacronismo, mas é para a gente entender que o que nós defendemos hoje não significa o que eles defendiam. O que nós defendemos de rei hoje não significa o que eles defendiam de Melesh na antiguidade. Melesh era uma figura até autocrata, um rei autocrata, né? Seria o que nós conhecemos hoje como um rei autocrata, e o Shoftim seria um rei mais orgânico, né? Um rei mais baseado na relação do povo com Deus, né? Então é necessário falar disso, e a primeira apostasia da humanidade se inicia com essa passagem do período de Juízes. A gente já fez uma live sobre isso na OMP, né? Procure depois eu deixo no card. Mas a apostasia começa aí. Nós temos o início de um sistema decadente, especificamente com esse Saul, né? O Salomão vão iniciar esse sistema decadente de idolatria, de certa forma, o que vai se eclodir em Jeroboão, que vai iniciar uma revolução e até vai eclodir também em Manassés, no rei de Judá, Manassés, Jeroboão em Israel e Manassés em Judá. Vão eclodir nesses 2 reis que vão iniciar uma das revoluções religiosa, no que tange a idolatria, e política, né? Com a rebeldia à dinastia davídica. Nós temos depois um período de volta ao monoteísmo, alicerçada com o início da igreja cristã, da expansão da igreja cristã. Nós temos depois outro período de apostasia, dessa vez mais especificamente no clero. Nós temos um período de apostasia inicial, que eu falei, foi dentro do povo, né? Dessa vez, nós vamos ter um período de apostasia no clero, que vai se iniciar com um sistema decadente imposto por Constantino, e depois vai acabar com um absolutismo, né? Eclesiástico, com o Leão Magno e Bonifácio III, esses 2 papas, né? Que vão tentar centralizar o poder em Roma, né? Vale lembrar que era a mais dissoluto a administração na igreja primitiva. E nós temos a revolução acontecendo com o antipapa, né? Os antipapas surgindo, né? E aí nós temos as revoluções dentro do próprio clero, tá? Que vão iniciar a grande idolatria, né? Que vão iniciar não, que já havia de certa forma, mas foi intensificada com os antipapas e vários outros acontecimentos da época. Mas a volta ao monoteísmo vai se iniciar com Pedro Valdo, John Wycliffe e John Hus. E aí você tem eclodindo na Reforma Protestante. Só que aí está o problema. Sempre todas as apostasias, elas iniciam um período de sistema decadente para outra apostasia, tá? Esse Papa, né, ele se colocou na Idade Média como tendo uma autoridade quase maior que a do rei. Bem maior que a do rei, na verdade. Uma autoridade civil, né? Que é uma autoridade que os tradicionalistas gostam tanto, né? De falar e até desejam, né? Muitos. Mas essa autoridade civil do Papa foi com certeza contestada
por John Wycliffe, foi contestada por John Wycliffe e tal, e o Papa voltou ao seu lugar. Mas o que não acabou em vários países... Só complementando aí, sempre que a política, a política e a igreja se misturam, acaba dando algum problema de ordem espiritual, né? Exatamente. Então, você tem, o que acontece? A igreja começa a se unir com o Estado desde a Idade Média, mas nós vemos isso se intensificando. É um sistema decadente. As monarquias tradicionais foram o início de um sistema decadente. Pelo menos no que tange a relação entre igreja e Estado. Monarquias tradicionais, elas iniciaram esse sistema decadente, e esse sistema decadente, iniciado pelas monarquias tradicionais, elas vieram a eclodir no absolutismo. Por quê? Porque, como o comendador falou, quando nós unimos igreja e Estado dessa forma sistêmica, o que acontece é que a igreja, ela adquire a corrupção do Estado, o que aconteceu durante a apostasia do clero, e o Estado, ele adquire uma divindade. O Estado passa a ter uma divindade. E é isso que os reis vão começar a usar para justificar o seu absolutismo. A união de igreja e Estado deve acontecer de forma colaborativa e não de forma sistêmica. Quero que vocês me entendam. Deve haver uma união de colaboração. A igreja reconhece o Estado e o Estado reconhece a igreja. Agora, o que não deve haver é uma união. Agora, o Estado e a igreja estão completamente unidos. Isso não deve existir de forma alguma, e é o que existiu. O Papa tinha autoridade civil e o rei começou a ser divinizado. Começou o cesarismo, cesaropapismo, como vai dizer o livro Laicidade Colaborativa, né? Voltando aqui, exatamente o que vai fazer com que as revoluções francesas e russas aconteçam. É exatamente um sistema decadente, é um absolutismo, uma idolatria. E essa idolatria, ela vai se manifestar em revoluções, assim como um absolutismo da parte de Salomão, assim como uma autocracia da parte de Saul, vão se manifestar em revoluções com Jeroboão. Então, nunca pense que a Revolução Francesa ela iniciou por que a Reforma Protestante. Não. A Reforma Protestante era contra totalmente os ideais franceses. Era contra os ideais franceses, tá?